O que seria um arcabouço assim, mais, vamos dizer, realista, né? Ou da onde a gente poderia pensar assim, o que seria, para onde esse governo deveria estar caminhando, né? Se você estivesse lá na equipe, né? Assim, o que seria uma condução mais razoável? Veja, esse negócio de arcabouço é uma furada. Isso é uma bobagem, né? Porque a gente tentou várias vezes, né, impor regras top-down em cima do gasto. A última tentativa foi o teto de gasto, né? Que foi uma medida desesperada, mas enfim, a gente ainda assim tentou, né? Então, quando você fala, eu coloco uma regra, então eu coloquei essa, eu tinha colocado lá atrás, como eu falei do teto de gasto, a gente tinha colocado a regra de ouro, tinha colocado a lei de responsabilidade, tinha metas de superávit primário. Então você tem uma ordem de cima, tem que ser desse jeito. Maravilha. Só que tem a questão do bottom-up. Tem uma série de gastos que vão evoluir de uma determinada forma, independentemente daquilo que o governo fala. Tais gastos obrigatórios. Previdência. Previdência vai evoluir com demografia, salário mínimo, as regras que estão lá. Funcionalismo tem um conjunto de regras. Tem vinculações, tem entre receita e despesa. Você tem uma série de gastos que vão crescer também por ditames, muitas vezes constitucionais, às vezes não, mas o fato é que tem regras que determinam isso. Então, sempre tem um conflito. Você tem uma regra que diz, não pode passar disso. E tem um monte de outras regras dizendo, o gasto tem que crescer por causa disso, disso, disso e daquilo. Em algum momento, essas coisas conflitam. Conflitaram com as metas de superávit primário, conflitaram com a regra de ouro, conflitaram com o teto de gastos e vão conflitar também com o arcabouço fiscal. Então, assim, quando ficou claro que o teto de gastos estava insustentável, não adianta mexer nesse tipo de coisa sem você, na verdade, promover uma mudança das regras. Na verdade, eu já tinha dito isso em 2016, quando foi aprovado o teto de gastos. A diferença é que, então, havia uma vontade de se engajar numa série de coisas. Então, o próprio governo Temer tentou uma reforma previdenciária, o Joesley Day acabou essa possibilidade, mas o governo Bolsonaro fez uma reforma previdenciária, foi um primeiro passo interessante, mas tinha que continuar, você tem que mexer não só na Previdência, mas bom, então vamos mexer, fazer reforma administrativa. Não precisa ter efeito hoje, mas você precisa mostrar que ao longo de tantos anos isso vai te trazer uma certa economia. Você precisa mexer na estrutura do gasto obrigatório. Então, assim, eu estou também escrevendo isso desde o ano passado. Esquece uma ordem top-down, um arcabouço. Ele é importante para sinalizar se ele for crível. Agora, se você não fizer nada para sustentar isso, se não mexer no gasto obrigatório, esquece, porque cedo ou tarde essas coisas, você tem uma curva que está ascendente, tem outra que está indo outra direção, elas vão se cruzar. Sim. Não tem como. E aí, quando cruza, a gente sabe qual dos dois espirra. O que espirra é a regra top-down que está tentando impor uma certa disciplina. Então, assim, se eu estivesse a falar, esquece arcabouço fiscal. O meu projeto são isso aqui. Então, a gente tem uma reforma administrativa que a gente quer aprovar, que é isto, isto, isto e aquilo. Esse orçamento, do jeito que está, não pode ficar. Então, a gente precisa pensar nas estruturas de vinculação, né? Mesmo que não traga resultado imediato, e não vai trazer. Nenhuma reforma vai trazer. Mas que você sinalize para uma trajetória de gasto obrigatório que nos próximos 5 ou 10 anos seja muito diferente do que as regras de hoje produziriam. Se você fizer um negócio desse, você não precisa de arcabouço fiscal, não precisa de teto de gasto, não precisa de regra de ouro. Você passa a ter uma estrutura de política fiscal que é condizente com a estabilização da dívida. O resto é para inglês ver.